como eu comentei com vocês, essas 3 primeiras aulas, elas são um pouco, talvez, né, até um pouco cansativas, porque a gente não vai entrar diretamente na doutrina. Por isso que eu comentei, algumas pessoas já têm algum certo conhecimento e outras estão, de fato, começando do zero. Então, a gente acredita que é necessário começar do zero para a gente poder entender toda a doutrina, não só o fato do que as pessoas às vezes sabem. O que é a doutrina espírita? É falar com os espíritos, é ver, escutar, ouvir, entendeu? E a gente vai ver que a doutrina é muito mais do que isso. Aliás, muito mais do que isso. Tá? Então, como eu já comentei, ela nos dá a oportunidade de nós sermos pessoas melhores. E aí a gente tem que começar lá no comecinho mesmo, como tudo começou, para que a gente possa depois entrar no livro dos Espíritos de fato. Vai ser a 4ª aula que nós vamos começar de fato o livro dos Espíritos, que nós vamos falar só sobre Deus, né? Uma aula bem básica que vai ser. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho aqui do contexto histórico no século XIX na Europa, o porquê que a doutrina espírita tem só 163 anos. Ela é muito jovem, né? Ela é um bebê. Embora nós vamos ver ao longo do nosso curso que a mediunidade sempre existiu. Só que ela, muitas vezes, ela era chamada de... Chamada não, ela era tida, né, como mediunismo. O que significa o mediunismo? É uma mediunidade sem o estudo, porque de fato não se tinha o conhecimento, não se tinha o estudo, ainda Kardec ainda não tinha compilado a doutrina, né? Então a gente chamava de mediunismo. Era uma mediunidade por mediunidade, entendeu? Não era uma coisa esclarecida. E aí, mas ela sempre existiu, desde que existem espíritos, a mediunidade existiu, tá? Só que ela foi codificada há 160 anos atrás por alguma razão. E é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. A aula seguinte, na semana que vem, nós vamos falar sobre como a doutrina começou de fato, que são as mesas girantes, que é muito interessante essa aula, para quem já ouviu alguma coisa a respeito, nós vamos ver o que despertou Kardec a compilar a doutrina, e vamos falar sobre a codificação, sobre os livros, enfim. Por isso que eu comentei que essas 3 primeiras aulas são informativas, e eu acho necessário que elas estejam aqui no contexto. Peço desculpas se elas forem um pouco cansativas, mas peço também que vocês aguentem aí, porque depois vai ficar mais interessante com certeza, tá bem? Então vamos lá. Aqui vamos começar sobre, aqui ó, Paris, primavera de 1857. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, após um dia de intensa atividade relacionada à publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, abre seu caderno de memórias e faz a seguinte anotação: hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, graças ao enorme benefício que espalhará. E aqui a gente tem aí uma tela da 4ª edição do Livro dos Espíritos. Então, o que acontece? Para quem não sabe, e eu volto a falar, eu estou começando tudo do zero, tá? Quem que é o professor Hippolyte Léon Denisard? É o nosso Allan Kardec. Por que ele usou esse pseudônimo de Allan Kardec? Porque o professor Rivail, ele era um educador, e ele já tinha publicado muitos livros acadêmicos. E quando ele despertou, quando ele foi chamado para fazer a codificação da doutrina espírita, porque também ele teve esse livre-arbítrio, que é uma palavra que nós vamos usar com muita frequência aqui. Ele poderia ter se recusado a fazer isso. E aí a espiritualidade já tinha um plano B, para que se ele se recusasse, que era Leon Denis, que é um outro personagem, digamos assim, da doutrina espírita extremamente importante, tá? E aí o que acontece? Quando o professor Rivail
foi chamado a atenção para estudar as mesas girantes, que foi o que que é o que nós vamos ver a semana que vem. Ele começou então a perceber que tinha alguma coisa por trás daquela brincadeira que até então era como se fosse uma brincadeira. E aí, quando ele começou a fazer a codificação, ele entendeu que ele não poderia misturar o nome dele com o nome, com a doutrina espírita, porque justamente ele já tinha muitos livros acadêmicos publicados e ele não queria misturar uma coisa com a outra. E aí ele tinha um amigo espiritual familiar chamado Zéfiro, que havia vivido com ele em outra encarnação, quando os dois foram druidas. O que é druida? É um povo da região celta que lá em 58 anos antes de Cristo, era a região compreendida entre Portugal, Espanha, Cárpatos, Bélgica, Itália, Irlanda, Inglaterra, enfim, era uma região muito grande. E esse povo druida, eles eram um povo muito adiantado, eles eram um povo que tinham muitos sacerdotes, eles eram ligados à religião, eles valorizavam muito as mulheres também e mexiam muito com a natureza. Era um povo extremamente dedicado e avançado até que para a época. E Kardec, quando encarnado lá como um druida, junto com esse espírito familiar chamado Zéfiro, ele chamava-se Allan Kardec. E aí o Zéfiro, então, sugeriu para o professor Rivail que ele tivesse um codinome para essa parte da doutrina espírita, e foi aí que surgiu, então, o Allan Kardec, tá? Que, na realidade, é o nosso professor Rivail, tá? E aí o que acontece? O primeiro livro que o Allan Kardec codificou foi justamente o Livro dos Espíritos. Por isso que o marco da doutrina espírita é esse aqui, 18 de abril de 1857. Então nós vemos que é uma doutrina muito jovem, ela tem 160 anos. Se a gente for comparar aí com o budismo, que tem, sei lá, não sei quantos mil anos antes de Cristo, com o próprio cristianismo, que tem aí 2000 anos, é uma coisa, entre aspas, até incipiente, né? Vamos combinar que o que é uma doutrina com 160 anos perto de alguma outra religião que tenha 2000 anos. Só que o que acontece? O Kardec, ele entendeu que a doutrina espírita não era só uma religião. Ela estava vinculada, e até hoje, e sempre, muito vinculada à ciência e a uma filosofia de vida. Então, a doutrina espírita ela é um tripé. Nós vamos ver isso em algumas aulas. É a religião, a ciência e a filosofia. É o tripé da doutrina espírita. Os três estão atrelados. E foi baseado nesse tripé que o Kardec, então, publicou todos os livros da codificação. E aqui eu vou falar para vocês rapidamente, embora nós vamos ver isso. Então, o que acontece? E por que a gente fala codificar? Aqui também é uma coisa que vale a pena ser entendida. Muitos de nós falamos assim, quando alguém pergunta, que religião você tem? A gente fala assim, sou espírita kardecista. E aí, tá tudo errado. Isso quer tudo não, né? Mas parte tá errado, porque a doutrina espírita, ela não é de Kardec. A doutrina espírita é dos espíritos. Então, Kardec só codificou. Nós falamos que somos espíritas kardecistas porque muitos de nós, às vezes, têm receio de ser confundido com outros tipos de doutrinas espiritualistas que não seguem a filosofia de Kardec e dos espíritos.
Então, por exemplo, às vezes a gente tem medo de ser confundido, porque eu sou de mesa branca, porque eu sou do candomblé, porque é de umbanda, porque é de macumba. Então a gente às vezes fica com medo de falar só eu sou espírita, porque a pessoa do outro lado, talvez por desconhecimento, pode ficar até com medo da gente, né? E aí isso daí é um medo infundado, né? Porque se eu sou espírita e ponto, tá? Mas nós ainda falamos isso, eu confesso que até mesmo eu, às vezes, quando perguntado, acabo falando também. Mas só para deixar claro que a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. Kardec, tudo que fez, ele reuniu todas as informações que os espíritos passaram para ele e pôs num papel. Ponto, né? Simples assim. Então, por isso que nós temos 5 obras básicas, e ele, por ser um educador, uma pessoa extremamente inteligente, ele questionava muito os espíritos e fazia pegadinhas com os espíritos. E nós vamos ver ao longo do nosso estudo algumas dessas situações, ok? Então, voltando aqui. Então, primeiro foi o Livro dos Espíritos, da codificação, eu vou falar. Depois foi o Livro dos Médiuns. Então, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele dá o aspecto filosófico da nossa doutrina. O Livro dos Médiuns dá o aspecto científico, experimental e prático da doutrina. Porque quando a gente estudar o Livro dos Médiuns o ano que vem, nós vamos ver toda a experimentação que Kardec fez para comprovar a presença dos espíritos na nossa vida em termos de mediunidade. Então, a gente vai estudar lá todos os tipos de mediunidade, enfim. Aí a gente vai chegar lá no ano que vem, tá? Depois ele pôs, no terceiro livro foi o Evangelho, que tem os ensinamentos morais do Cristo. Depois foi a Gênese, que são os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que é um livro muito difícil, muito científico, mas extremamente interessante. E então, assim, aí tem o Céu e o Inferno também, que é antes da Gênese, que ele fala sobre a justiça divina, sobre os pecados, né, que a maioria de nós acredita que veio do catolicismo, então sobre os pecados, sobre as penas futuras, sobre as penas eternas, como a gente vê lá no catolicismo, que é o céu, purgatório e inferno, quer dizer, você não tem chance de se redimir. Então, tudo isso é explicado nesse livro também, que é, como eu falei, toda a codificação ela é difícil de ser estudada. Mas a gente tem aí a vida inteira pela frente, então a gente não precisa sair correndo e comprar os 5 livros e querer ler tudo, porque não vai dar certo. Tem que ser paulatinamente, e nós aqui vamos começando então pelo Livro dos Espíritos, ok? Bom, então dito isso, eu pus essa cepa aqui, nessa parreira, porque se para quem tem o Livro dos Espíritos, vai ver que em todo o Livro dos Espíritos, logo depois da introdução, que aliás é bem grande essa introdução, e entre a introdução e o capítulo 1, tem o que nós chamamos, o que a doutrina chama de prolegômenos, né? Uma palavra já que começa bem difícil. E o que significa essa palavra? Significa, vem do grego e significa as coisas que estão ditas antes. Ou no dicionário, nós temos como prefácio, princípio básico. Então, é o que vem antes do primeiro capítulo. E aí, o que está escrito nesses prolegômenos? Está escrito assim, olha, porás no cabeçalho do livro, isso foi dito pelos espíritos para Kardec, porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, né, que é a fruta. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho
E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Bom, então o que nós vemos nessa parreira aqui, né? Que o que ele fala? Que o homem, o que significa essa palavra, ó, quintessencia? Significa a quinta essência. Então, por exemplo, um perfume, né, que é uma essência, por exemplo, ele passou por muitos processos até virar aquela coisa mais depurada e mais pura que existe. Então, por isso que os espíritos falaram para Kardec que o homem, ele depura o seu espírito, né? Ele vai até a essência do seu espírito pelo trabalho. E aí fala, e a gente sabe que não é pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Por que ele fala isso? Porque nós, enquanto encarnados aqui na Terra, nesse planeta que nós chamamos de provas e expiações. E em alguma aula aí mais para frente nós vamos estudar isso muito bem. Nós precisamos do nosso corpo para que o nosso espírito possa se desenvolver. Então, por isso que está falando que é o trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos, porque o nosso espírito está na sede da nossa consciência, e nós vamos estudar isso mais para frente também, tá bom? Então, por aqui tudo bem. Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Aqui eu pus esse slide para falar para vocês o seguinte. Em paralelo à codificação da doutrina, Kardec começou a receber, quando ele começou a codificar, que ele começou a... Nós vamos ver aqui alguns personagens da doutrina também. Teve muita gente de muita competência, digamos assim, que começou a se interessar por as coisas que estavam acontecendo lá na Europa nessa época. E aí o Kardec começou a receber muitas mensagens de pessoas que estavam tendo manifestações mediúnicas, de pessoas que estavam querendo mais esclarecimentos, enfim, de coisas que estavam acontecendo em paralelo à codificação. E aí, o que ele aconteceu? O que ele fez? Ele compilou também essa revista espírita. O Kardec ficou por quase 12 anos fazendo esses 12 volumes da revista espírita, que é um por ano, e cada um tem os 12 meses. Então, o que acontece? É um estudo complementar da doutrina, tão sério quanto, porque foi feito por Allan Kardec. Olha, aqui é o primeiro ano, ó, foi 1858, por Allan Kardec, que foram casos, foram estudos, foram explicações que o Kardec foi dando para a população em geral. Porque o que aconteceu? Nos Estados Unidos, essa parte espiritualista já estava acontecendo, porque lá já tinha acontecido nessa época as mesas girantes, que nós vamos estudar semana que vem, que foi com as irmãs Fox. E então lá já tinham muitos jornais e periódicos voltados à espiritualidade, porque obviamente que a doutrina espírita não existia ainda. E aí o que aconteceu? Na Europa estava chegando isso, foi quando Kardec começou. E aí o que acontece? Quando Kardec começou a ter tudo isso, na França principalmente, não tinha nenhum periódico, não tinha nada que falasse sobre espiritualidade. Então foi um dos motivos pelos quais Kardec fez essa revista espírita. E aí eu vou dar uma parte aqui interessante, porque como eu comentei com vocês, Kardec ele era educador, ele já tinha publicado livros, ele dava aula, né, tudo mais. E aí ele estava começando a ter alguns gastos, né, com a doutrina, né, até então, que estava começando, porque ele estava começando a fazer a publicação dos livros. E aí ele pensou em conseguir um patrocínio, né, de alguém que pudesse ajudá-lo nessa publicação da revista espírita.
Só que aí o que que teve? Ele teve uma mensagem, ele recebeu uma mensagem dos espíritos dizendo que se ele quisesse continuar com essa tarefa, com essa missão dele, ele que se virasse sozinho, porque misturar dinheiro com isso não ia dar certo. E aí ele, a duras penas, conseguiu e deu no que deu, que graças a Deus ele conseguiu publicar tudo e foi tudo com dinheiro próprio ou ajuda ali das pessoas, mas sem que tivesse um patrocínio formal, porque isso poderia misturar as estações ali da doutrina, e os espíritos são sempre muito claros. Dá de graça o que de graça recebeste. Então, isso é muito interessante, nós vamos ter uma aula a respeito disso também, tá certo? E aí é isso. Então, vamos continuar. Então, o que Kardec escreveu logo na primeira edição ali, ó, do Revista Espírita, janeiro de 1858. Então, ele abriu a introdução dizendo o seguinte: não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que põe ao público a par do progresso desta nova ciência, olha, ciência, e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do cepticismo. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação dessa revista, com vistas a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessem por estas questões e de ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então, aqui, Kardec já deixa bem claro que essa revista espírita é um complemento, né, que vem clarear, né, as pessoas que eram extremamente crédulas e, ao mesmo tempo, as extremamente não crédulas, né, que aqui é o ceticismo, para poder esclarecer. Então, por isso que essa revista espírita, inclusive, ela tem na internet todinha, quem tiver chance de ler. Eu confesso que nunca li. Eu leio assim alguns trechos quando eu preciso de para aula, alguma coisa, mas é um material muito rico também, tá? Bom, então vamos lá. E o que a gente fala com relação ao progresso do espírito, né? Ele se dá em dois campos do conhecimento, intelectual e moral. Isso tudo é a base da doutrina, tá? E aí, o que fala? Quando o espírito encarnado está em condições de receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos mais evoluídos nos dois campos do conhecimento para ajudá-lo no seu progresso. E aí o que acontece? Isso tudo tem a ver com o tema da aula, lá o tema da aula, que era o aspecto como estava o progresso no século XIX lá na França, quando a doutrina emergiu, né? E aqui eu vou ler para vocês praticamente uma das últimas páginas da Gênese, que diz o seguinte, é no capítulo 28, que é o último capítulo da Gênese. Ele escreve o seguinte: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Tudo a ver com a época que estava vivendo a França, tá? Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também, para ele, os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Houvera inevitavelmente sucumbido. Por quê? Satisfeitos com o que tinham, os homens ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-lo.
os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e consolação suprema. Eu acredito que vocês tenham conseguido entender o contexto que Kardec falou aqui. Então, resumidamente, né, porque eu sei que o texto é longo, às vezes fica difícil acompanhar. Se a doutrina espírita tivesse vindo antes, nós, enquanto encarnados lá atrás, nós não teríamos entendido nada e íamos achar aquilo tudo uma bobagem, aquela história de se comunicar com os espíritos, porque aquilo não ia fermentar na gente, não ia criar uma expectativa de conseguir alguma coisa nova em termos de intelectualidade e moralidade, que é o que a doutrina nos traz, até mais imoral do que intelectual. Tá? Então, o que aconteceu? Naquela época, na França, começou a ter um super movimento, e aí nós vamos ver aqui, ó. Então, o Espiritismo surgiu a 18 de abril, tal, com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas, época do surgimento das ciências e do estudo da mente. Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências e em meio aos novos estudos da mente, aqui foi uma publicação, aqui a outra, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do livro. Então, aqui falando rapidamente do magnetismo e hipnotismo, que nós vamos ter chance de falar isso mais para frente também. O magnetismo, ele sempre existiu, mas ele começou a ser estudado por Mesmer, que foi um médico austríaco, e tanto que o magnetismo também é chamado de mesmerismo, e nós estudamos isso muito no passe. Em algum momento aí a gente pode dar um curso de passe para vocês aí à parte, que vai falar muito sobre o magnetismo, tá? Então o magnetismo já vinha sendo estudado. E o hipnotismo, a mesma coisa. O que é o hipnotismo? Nada mais é do que o sono provocado sonambúlico. Então, nós também vamos estudar o sonambulismo. Então, e as coisas já estavam começando a fermentar nessa época. Então, aí veio a doutrina espírita e juntou tudo isso na codificação, tá? E aí nós temos aqui, no século XIX, tivemos um grande número de espíritos iluminados que vieram efetuar profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica daquela época. O século XIX foi pródigo em grandes descobertas e no surgimento de novas ideias para a humanidade nos mais diversos campos da ciência, da filosofia, da moral e das artes. Então, por isso que eu estou deixando bem claro aqui, pode até estar sendo um pouco cansativo para vocês, mas para a gente entender por que a doutrina surgiu agora, 160 anos atrás, e não surgiu lá antes disso, e nem depois. Porque tudo foi preparado para a espiritualidade, para que as coisas acontecessem de forma adequada, no tempo certo, para que ela vingasse, como vingou hoje. Apesar de nós, espíritas, sermos uma pequena parcela da população, aliás, muito ínfima, não importa, nós estamos aí fazendo a nossa parte. E com a nossa transformação moral, tenham certeza, essa proporção vai aumentar bastante, tá? Então, aqui eu vou ler um trecho do livro, desse livro aqui, A Caminho da Luz, que é um livro fundamental para a doutrina. É um livro pequenininho, mas ele é um pouquinho difícil, mas ele é assim, ao longo das aulas nós vamos conversar mais sobre ele também, porque ele dá toda a trajetória, né? Tanto que o nome é A Caminho da Luz, né? Dá toda a trajetória da doutrina, fala ali dos exilados de capela, que ao longo do curso nós também vamos conversar. Enfim, vamos ler aqui. De acordo, e Emmanuel, né, para quem eventualmente não lembra, não saiba, era
foi, né, o mentor do Chico Xavier, né? Hoje existem alguns adeptos de que Emmanuel já esteja encarnado, deve estar ali com uns 17 anos, talvez, encarnado no interior de São Paulo e vai ser um grande educador. Vamos esperar aí para quem é mais jovem, quem sabe tem a chance de ver ali um grande educador despontar ali do interior de São Paulo. E parece que o Chico Xavier agora é o mentor do Emmanuel. Então inverteram-se os papéis aí, tá? Mas isso assim, cogita-se, não é uma coisa que ainda a gente tenha certeza disso. Porque outra coisa, gente, que é importante eu falar. Na doutrina espírita, não é porque os espíritos falaram que a gente tem que dar o amém, tá? Porque não é bem isso. Assim como nós, enquanto encarnados, somos espíritos de toda sorte, por exemplo, entre nós aqui, tem gente que é honesta, tem gente que não é, tem gente que é boa, tem gente que não é, tem gente que fala mentira, tem gente que não fala, enfim. Nós somos espíritos encarnados. Quando a gente desencarnar, a gente vai ser o que a gente é hoje aqui. Então não é porque a gente desencarna, cria asa e vira santo, tá? Por isso que nós temos que fazer a nossa parte aqui, para que quando a gente desencarne, a gente chegue lá numa outra situação, tá? Então é uma evolução sem fim, tá? E tudo isso demanda tempo, demanda esforço, demanda disciplina, tá? Então, e comprometimento, são palavras que eu vou usar muito, né? Porque se a gente quisesse melhorar, só nós vamos se melhorar. Eu, por exemplo, aqui estou sendo só um veículo de passar para vocês a informação. Aí é com vocês de quererem, de fato, serem pessoas melhores com tudo que nós vamos aprender ao longo do ano, tá? Bom, vamos retomar aqui, senão não termino hoje. De acordo com o Espírito Emmanuel, essas novas ideias constituíram a base para que fossem combatidos no século XIX, e aqui vem o texto do livro. Erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Deixa eu parar só aqui um pouquinho. A gente sabe, eu acredito que a maioria de nós sabe, tudo que a Igreja Católica fez lá nos 1400, lá desde o começo, vamos combinar que ela de fato desvirtuou muito aquela moral cristã que Jesus veio nos propor. Então, assim, por quê? Ela é composta por homens, e homens são homens, né? São falíveis, são cheios de defeitos, cada um quer. A gente vê hoje, né, gente, o que está acontecendo. Cada um quer puxar o tapete para si e dane-se os outros, né? Infelizmente, a Igreja Católica lá atrás, vou falar só lá atrás, tá? A gente acredita que muitas coisas, a gente sabe que muitas coisas aconteceram. Haja visto a Inquisição, a queima na fogueira, Joana d'Arc, enfim. No começo do catolicismo, da Igreja Católica, eles acreditavam na reencarnação. Só que depois, por muitas situações, que em algum momento nós vamos comentar, foi banida a reencarnação da Igreja Católica. E aí a gente vê algumas coisas até na Bíblia que sugerem claramente a reencarnação e que ficou por isso mesmo, né? Então, por isso que se cometiam barbaridades lá atrás. E aqui, claro que Emmanuel está falando o quê? Da Inquisição, dos concílios que teve lá atrás, tudo para que cada um ficasse, se saísse melhor, né? Cada um querendo para si as parcelas de glória e de dinheiro e tudo mais, né? Bom, então vamos continuar. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis. Aqui não está falando da sociedade, aqui está falando que são as ideias, são os que vieram, né? Depois. Os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay, enfim, vários. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Por quê?
todo esse povo, que nós vamos ver daqui a pouco ainda, eles reencarnaram quase todos na mesma época, ó, 1600, 1700, 1600, 1700, para que pudesse trazer nova luz para a humanidade. Esses espíritos todos, eles renasceram, reencarnaram, mais ou menos todos na mesma época, para que desse luz à humanidade, tá? Então, aqui, ó, eu já li isso daqui, não. Enfatiza ainda Emmanuel que foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais e de que se orgulham os povos modernos. Então, agora, olha, eu não vou ler isso daqui, só vou mostrar para vocês rapidamente. Nessa época, o que surgiram? Esses pensadores reformistas e iluministas. Então, tem Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Quesnel, todos, ó, economista, filósofo, político, poeta. Aqui, ó, outros. Diderot, Alembert, Luís XVI, Napoleão, gente de muito peso, que trouxe muita, entre aspas, uma revolução. Porque o que acontece? O que era o iluminismo? Né? Aqui nós vemos ainda o filósofo, o rei, né? Imperador da França, claro, Napoleão. O que a gente vê aqui? Que esses iluministas, o que eles acreditavam? O iluminismo, né, era uma atitude geral de pensamento e ação. Então, o que acontece? Todos esses aqui que renasceram, como eu estava comentando, eram os iluministas, né? Então, o que veio esse iluminismo? O que era? Eu vou até ler aqui para não me perder. Era uma atitude geral de pensamento e ação que se caracterizava pela confiança no progresso e na razão, pelo desafio à tradição e à autoridade e pelo incentivo à liberdade de pensamento. Por que tudo isso, gente? Porque nessa época a igreja se impunha, e ela se impunha de uma tal forma que fez com que todo esse povo aqui, e muitos outros, começassem a ficar meio incomodados com essa situação, né? Então foi uma época onde se consolidou que a razão se consolidou sobre a fé. Então, por que a gente vê os dogmas da Igreja Católica? Que você tem que acreditar porque tem que acreditar. Não tem um porquê, não tem uma explicação dos dogmas da Igreja. E aí esses iluministas, esses reformistas, a palavra está falando, eles vieram para que você questionasse, para que você utilizasse a sua razão. Por isso que a doutrina veio nessa época, porque não foi uma simples brincadeira de mesa ficar girando, de copo, essas coisas. Isso daí veio com um propósito, e um propósito para mudar a vida da gente. Tá? Então, todos esses personagens aqui da história contribuíram para que a gente pudesse, para que a doutrina pudesse vingar e continuar dando certo. Tá? Então, assim, se não houvesse essa quebra dos dogmas, né, e dos paradigmas, dificilmente o espiritismo de fato se consolidaria, pois a intolerância religiosa era enorme. Volto a falar, por exemplo, um marco que foi Joana d'Arc, por exemplo, que ela era uma médium fantástica e foi queimada em praça pública porque ela teve que, ela não abjurou, né, que eles falavam, que era você tinha que negar tudo aquilo que você vivia em favor da igreja, e ela se manteve firme nas convicções dela e acabou sendo queimada viva, né? Então vamos lá, aqui eu vou falar rapidamente, que já são 10h07, ok. Então o que acontece aqui? Nós tivemos rapidamente aqui, ó, em 1776 nós tivemos a independência americana e depois em 1789 a Revolução Francesa. Então vamos ver aqui, ó. Os Estados Unidos foram a primeira nação a absorver efetivamente o pensamento renovador dos iluministas. Assim é que após alguns incidentes com a Grã-Bretanha, porque os Estados Unidos estava ligado, né, lá com a Inglaterra, então, né, os americanos proclamam a sua independência política em 4 de julho de 1776, tendo sido organizada posteriormente a Constituição da Filadélfia.
E a independência americana repercutiu intensamente na França, desencadeando um poderoso movimento revolucionário, que foi a Revolução Francesa, considerado o marco que separa a Idade Moderna da contemporânea, que é atual. Os sucessivos progressos culturais em todos os campos do saber humano, desencadeados pela Revolução Francesa, foram tão marcantes que o século XIX entrou para a história como sendo o século da razão. Então vejam, aqui parece que não tem nada a ver no contexto que nós estamos estudando, mas tem tudo a ver. Por ele ter sido o século da razão, é porque a razão superou aquela fé sem raciocínio. E uma das premissas da doutrina espírita é a fé raciocinada. Então aqui a gente teve, olha, nessa época nós tivemos grandes escritores, de novo, grandes escritores, eu não vou ler aqui para não cansar. Muitos escritores, muitos poetas, muitos músicos que foram inspirados a fazer composições maravilhosas que até hoje a gente tem, né? Franz Liszt, Beethoven, Chopin, todos eles, gente, olha que interessante que foi, não sei se vocês pararam já para pensar nisso, mas aqui, né, o que nós estamos conversando, como foi rica essa época na Europa. Quanta gente de peso surgiu ao mesmo tempo. E isso tudo teve um propósito. Aquele texto que eu li da Gênese foi porque a humanidade já estava madura para poder entender tudo que estava por vir. Então, por isso vocês veem que quanta gente interessante. Olha, outros músicos, pintores. Assim, eu pus alguns aqui só para a gente ver, né? Pesquisadores, olha aqui no campo da ciência, as mudanças foram significativas, fundamentais ao progresso científico e tecnológico dos dias futuros. Então nós temos aí Pasteur, que veio com as vacinas, temos esse outro aqui, Urbain de Verrier, que eu confesso que eu nem lembro o que... Aqui, descoberta do planeta Netuno, por ele. A gente teve Darwin. Olha só, nós, nossa doutrina, nós acreditamos na evolução das espécies de Charles Darwin. Vamos um pouco mais para frente, inclusive, mas nos fundamentamos nessa evolução das espécies. Sabemos que tudo começou lá de uma ameba, né, lá no fundo dos oceanos, ou um ser unicelular. Então, isso veio vindo e gerou a gente aqui. Nós vamos estudar isso numa aula muito legal, que chama Os Três Reinos. A gente vai estudar o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, apesar da gente falar que são três reinos, mas nós incluímos aqui o reino hominal também. Vamos ver quando que nós, a partir de quando que nós tivemos a nossa individualização enquanto espíritos. Eu costumo sempre brincar que nós viemos, desde lá, o nosso espírito com E minúsculo, veio acompanhando todos esses reinos, que veio de Darwin ali, o reino vegetal, o reino mineral. Não pensem que nós fomos brócolis, nós não fomos alface, tá? Mas o nosso espírito com E minúsculo acompanhou tudo isso. Mas isso é só um spoiler que eu estou dando aí para a aula que nós vamos ter dessa aula dos Três Reinos, que é muito legal. E isso tudo se deveu a Charles Darwin, por exemplo, tá? Nós temos aqui Pierre e Marie Curie, que foram que descobriram o raio-x. Olha que avanço para a ciência, para a época dela, tanto que ela desencarnou até por conta dessa radiação que ela tomou, né? Aí nós temos aí a Revolução Industrial, que também foi um marco muito interessante, porque ela produziu muitas coisas boas, como coisas não tão boas, né? Então, assim, ela surgiu numa época, tudo nessa época, gente, olha, eu fui em 1760, a 1820 a 1840.
a humanidade, ela progrediu muito nessa revolução industrial, porque o que aconteceu? Ela ampliou os meios de transporte, o meio marítimo, o meio aéreo, ela favoreceu as pesquisas médico-científicas, sanitárias, com relação às epidemias, né, que nós vimos, até pandemia, né, se a gente for ver a gripe espanhola lá atrás, né, então, assim, ela aumentou a sobrevida humana, considerando que o homem vivia aí 40, 42 anos. Olha hoje, gente, nós vivemos aqui no Brasil, a média já está quase chegando a 80 anos, então a gente sabe que tudo isso foi parte por conta da Revolução Industrial. Mas, em contrapartida, ela, porque o homem é muito ganancioso, ela também provocou alguns malefícios, como, por exemplo, as relações trabalhistas, que onde o homem ali trabalhava tantas horas sem descanso, a mulher então nem podia trabalhar, enfim, foram várias circunstâncias que levaram a Revolução Industrial a promover um progresso, de qualquer forma, e mesmo com esses malefícios, depois o homem foi provocando a que as coisas fossem se modificando para benefício próprio dele mesmo, né? Então vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, só para a gente contextualizar, os pensadores e médiuns, alguns, né? Faltou até alguns aqui, pensadores e médiuns precursores da doutrina. Então, nós começamos lá com Emmanuel Swedenborg. Esse Emmanuel aqui não é o Emmanuel do do Chico Xavier, não, tá? É outro Emmanuel. Emmanuel Swedenborg, que foi um precursor muito importante. Temos ali Kardec, e ali vários, esses todos aqui, importantíssimos para a doutrina. Todos eles pessoas de peso, cientistas, homens da política, gente que foi estudar a doutrina a fundo. Nós temos, por exemplo, esse penúltimo aqui, o Arthur Conan Doyle, não sei se vocês sabem, ele foi quem escreveu o Sherlock Holmes, né? Então a gente vê que são gente muito... Leon Denis, que era o plano B aqui da doutrina espírita, se Kardec não tivesse aceito. Então, assim, a gente vê que todos eles aqui com peso enorme, todos eles com muitos livros publicados na doutrina, tá? Então, vamos aqui caminhando para o final. Eu vou ler aqui para você os tipos de revolução que aconteceram e que a doutrina espírita estava dentro. Então, por exemplo, a revolução moral proposta pelo espiritismo nascente. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. E aqui essa pleiade de gente que acompanhou o Kardec, foram muitos aqui que foram contemporâneos dele e muitos espíritos, né? E aqui eu quero fazer só rapidamente um adendo, que Kardec, ele não era médium, para quem não sabe. Embora todos sejamos médiums, mas isso é o ano que vem que nós vamos estudar, mas ele não era médium, ele não recebia espírito, ele não falava, ele não ouvia, ele não via nada. Ele simplesmente, ele se utilizava de outros médiums que lhes passavam as informações. Nós vamos ver isso ao longo das próximas aulas, tá? Aqui, ó, então as conclusões do espírito, do estudo. Então, ó, aqui eu vou ler rapidamente. Em que aspectos a Revolução Francesa e suas consequências tornaram o ambiente 19 propício ao surgimento do espiritismo? Então, o que tem aqui? Com a difusão dos conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade entre os homens e a separação entre o Estado e a Igreja. A sociedade francesa ficou mais tolerante e madura, tornando assim um ambiente político-social propício ao advento do espiritismo.
Em que aspectos a Revolução Industrial, aqui era a Revolução Francesa, aqui a Revolução Industrial e suas repercussões contribuíram com o Espiritismo? Opa, peraí. Volta. Aqui. O progresso tecnológico pela invenção de máquinas e equipamentos propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, especialmente nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o mundo numa aldeia global, tornando assim um ambiente político-social propício ao surgimento do espiritismo. Em que aspecto as manifestações artísticas e culturais foram importantes? Porque, inspiradas nos ideais de liberdade, procuravam retratar no âmbito da literatura, da música e da pintura a realidade das lutas políticas, enaltecendo as manifestações anti-elitista e anti-aristocrática da sociedade, contribuindo para tornar propício o ambiente. As manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas contribuíram com o quê? Naquela época, a sociedade estava dominada pelo racionalismo, que negava tudo que não pudesse ser comprovado cientificamente. Então, veja bem, deixa eu terminar de ler, depois eu falo. A filosofia tornou-se eminentemente positivista. Os movimentos políticos e sociais procuravam formas de governo mais liberais. Os movimentos religiosos contestavam o papel desempenhado pela igreja. A ciência progredia rapidamente. Tudo isso criava um cenário propício para o advento do espiritismo. Então aqui, ó. Então o que acontece aqui, de fato, tudo isso que eu falei até agora foi a época certa para a doutrina espírita surgir, né? E aí, em geral, que fatores principais, né? Então, aqui, a expansão do livro e da imprensa, que foi devido à Revolução Industrial, a expansão dos meios de comunicação, Revolução Industrial, eclosão da era industrial, o desenvolvimento da educação, a vulgarização da cultura, ascensão e domínio da burguesia, aumento considerável do proletariado urbano. Então, tudo isso foi programado pela espiritualidade para que a doutrina surgisse na época certa. Aqui tudo isso tá nesse... Eu vou passar isso aqui para vocês. O século XIX representou uma época de profundas transformações para a humanidade em vários campos. Na filosofia, na política, nas ciências, na religião, no espiritismo. Por isso que eu reforço o tripé da doutrina: religião, filosofia e ciência. Nós estamos fundamentados nisso. Nós não temos dogmas. Tudo é provado, tá? E o último slide é o seguinte: é nesse cenário de transformações que surge Allan Kardec, com sua missão de esclarecimento e de consolação, lançando as bases da doutrina espírita e promovendo uma verdadeira revolução moral para o progresso da humanidade. Então, aqui eu vou encerrando.